na Judéia, e eu quero compartilhar com vocês, se encontra no Evangelho segundo escreveu Marcos, o evangelista Marcos escreveu o Evangelho que leva o seu nome, é o capítulo 5, Evangelho segundo São Marcos, capítulo 5, do versículo 21 em diante. Jesus realizou 2 milagres. É uma coisa que espantosa, né? Que Jesus realizava. Então isso confirmava realmente o ministério e a aprovação, não é, do Senhor Jesus Cristo, do ministério do Senhor Jesus Cristo. Marcos capítulo 5, do versículo 21 em diante. Você pode ler do versículo 21. Jesus tinha atravessado o mar da Galileia e chegou do outro lado e expulsou o demônio de um jovem, uma legião de demônios lá dos Gerazenos, e ele foi expulso de lá, mandaram ele embora, que aconteceu uma coisa espantosa ali, né? Então eles expulsaram, mandaram Jesus embora, não é? Por causa da perda e do prejuízo. Uma manada de porcos, os demônios pediram para que não expulsasse daquela região. Tinha uma manada de porcos passando e Jesus expulsou os demônios foram lá para a manada de porcos e os porcos foram precipitados, né? Morreram afogados. Então os donos dos porcos ficaram furiosos com aquilo e mandaram Jesus embora. Então no versículo 21 fala aqui, quando Jesus retorna para o lado de cá, tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto ao mar. Versículo 22, eis que se achegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. E Jesus foi com ele. Foi um pedido de um pai, não é? Em sofrimento, em dor, não é? E geralmente a gente busca refúgio onde nós encontramos. O primeiro que vier, tem gente que é cauteloso, não quero uma resposta, quero um milagre vindo da parte de Deus, mas tem gente procurando outros lugares aí, querido. Tem gente procurando outros lugares aí, buscando a entidade, fazendo promessa a ídolo, a santinho, a imagem. Esse homem feliz encontra. Olha quem ele encontra no caminho. Eles são desesperados de casa. Por quê? Porque ele deixou a filhinha dele gravemente enferma. Ele queria, né, a cura da filha. A garota tinha 12 anos de idade. Mas nessa dele ir para casa de Jairo, atendendo o principal, né? Principal da sinagoga, a pessoa mais importante daquela sinagoga, como se fosse uma congregação. O povo abriu uma sinagoga por causa da distância. O templo ficava em Jerusalém, aquele templo que era chamado Templo de Salomão, não é? Ficava em Jerusalém. Então quem ficava distanciado, então abria-se uma sinagoga para atender ali aquele povo, para ler a Torá. Eles eram presos a isso, não é? É o judaísmo, tinha algumas facções, né? Algumas do judaísmo, os fariseus, os saduceus e outros. Então eles abriam uma sinagoga para poder estar ali acompanhando as escrituras. E ele era um dos principais dessa sinagoga, não é? E ele tinha deixado em casa um sofrimento, uma luta, um problema. E geralmente, às vezes, tem situações assim, que nós só vamos à procura, né, de Deus no momento de aperto, de oposição. E às vezes Deus permite isso, não é porque Deus é mau, ruim, perverso, carrasco, não. Tem uma finalidade as nossas lutas, as nossas dores. Os nossos problemas sempre têm uma finalidade. E qual é? É de nos aproximar mais de Deus. Para quem já é crente, é para fortalecimento, não é?
é para fortalecimento, para termos as nossas experiências. E por isso muitas vezes Deus permite chegar a tempestade, os problemas, as lutas, né, para o seu povo. Não é? É tratar, trabalhar, né, no caráter de cada um, fundamentar, fortalecer, firmar. E às vezes as lutas vêm sobre nós também. Nós não estamos isentos disso não. Nós sofremos também perdas. Olha aqui, estava falando aqui da irmã que perdeu um parente. E claro, ela está sentida. É alguém familiar do sangue dela. E a gente sofre com isso. São as lutas. Isso é o aprendizado. Isso forja caráter. As lutas, os problemas, as dificuldades, desemprego, enfermidade. E em alguns casos leva até a óbito. Nós estamos vendo aí os noticiários. Não é? Então entrou mais um aqui, Fábio Henrique. Meu abraço, Fábio. Então nós estamos vendo aqui que Jesus atendeu o pedido daquele homem, daquele pai em desespero. E foi em direção à casa do principal da sinagoga, atendendo o pedido, a solicitação dele. Vai lá, olha o que ele fala para Jesus. Prostrou-se aos pés. Muitas vezes nós só descemos quando a dor é forte. Muitas vezes acontece assim. Acaba toda a arrogância, toda a soberba, porque tem um problema sério que fugiu do nosso domínio e do nosso controle. E aí a gente se rende, a gente se prostra, a gente cai aos pés do Senhor. E aqui foi aos pés de Jesus. Que maravilha, né? E insistentemente lhe suplicou. Olha o que ele fala para Jesus: minha filhinha está à morte. Vem e põe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Olha, ele estava acreditando. Ele não ia falar uma palavra dessa para qualquer pessoa. Jesus era um mestre, um ensinador, alguém que eu não sei se ele já tinha ouvido falar, mas ele foi lá e pediu: impõe as mãos. Olha aí, olha a fé desse homem, para que seja salva e viverá. Ele acreditou. Ele estava depositando a esperança dele no Senhor Jesus. E diz o versículo 24, Jesus foi com ele. E Jesus vai com você. Jesus também vai com você. Qual é a sua dor? Qual é o teu sofrimento? Por isso que Jesus pode nos socorrer. Por quê? Porque ele experimentou todas as áreas do ser humano. Por isso que ele pode nos socorrer. Ele foi abandonado, ele foi desprezado, ele foi traído, ele foi vendido. Negaram que conhecia ele, rejeitaram. Olha a injustiça. Preservaram um bandido criminoso, soltaram ele. Está parecendo com os nossos dias hoje? Estão soltando o criminoso aí. Está soltando. Olha a nossa justiça, a justiça humana. Nem sempre é correta. Soltaram um criminoso e condenaram o Criador de todas as coisas, o nosso Senhor. Você está vendo aqui o que está acontecendo na nossa política? Liberaram o criminoso e agora querem condenar o juiz que condenou aquele criminoso. Que loucura, né? Parece loucura, né? Mas essa é a justiça que nós temos aqui. Parcial, injusta, medíocre, horrível. Horrível essas coisas, sabe? Horrível. E continua acontecendo. Dá para acreditar em partido político? Dá para acreditar nos políticos que nós temos? O Brasil está mal servido de políticos. É isso que está acontecendo. Não é só uma guerra política. Eu tenho repetido várias vezes isso. Nós não estamos só numa guerra política. Nós estamos numa batalha espiritual. É por isso que nós temos que clamar pelo nosso país. Porque a sujeirada nesse país, nesse meio político, é grande. É uma sujeirada que a gente tem visto. Então, nós temos que estar clamando. O nosso socorro vem do Senhor, o Criador dos céus e da terra. Dele sim, nós podemos colocar nossas esperanças. É nele. E esse homem estava depositando a esperança dele. Era a única que tinha. Para onde eu vou? Para onde eu vou? É Ele.
e se agarrou com ele. O texto está dizendo aqui, Jesus foi com ele. Qual é a tua dor? Qual é o teu sofrimento? Qual é a tua luta? O embaraço é dentro do lar? É no seu relacionamento? É no casamento? É familiar? É um filho nas drogas? É uma filha levando uma vida devassa? É tanta coisa. É um marido preso num vício, no álcool, nas drogas. É o que é? É uma enfermidade, você está em tratamento. Nós estamos orando pelo diácono, que nós temos um carinho muito grande. O diácono Eli Coelho, não é? Ele vai entrar em tratamento agora, né? E não sei se vai passar por uma cirurgia, vai fazer tratamento de, eu acho que quimioterapia, ou radioterapia, alguma coisa assim. Nós estamos preocupados, porque é uma pessoa amiga, uma pessoa que a gente tem consideração, né? Convivência de anos, a gente passa a admirar, se apega à pessoa, não é? Por causa da amizade, de anos. E a gente está aqui orando, pedindo a Deus, na dependência do milagre. Só Deus, milagre é só com Ele. E o Senhor Jesus Cristo aqui, ó, foi atender o convite daquele pai em desespero. Vou na tua casa agora. Jesus pode estar indo na tua casa agora. Essa luta, essa dor, né, esse sofrimento. E às vezes as reações são várias. Tem pessoas que perdem o apetite, não comem, por causa do sofrimento e da dor. E tem outro que reage de forma diferente. Passa a comer descontroladamente. As reações são várias. Tem gente que perde o sono, não consegue dormir. Outro dia uma pessoa falou para mim, já vai para 3 dias que eu não consigo dormir, tiro cochilo. Não consigo dormir. São tensões. E tem outros que dormem direto. Ó, cada um depende do organismo de cada um, das emoções, da sensibilidade. Você está entendendo? É isso. E eu não sei o que você está passando. Eu não sei. Você que está do outro lado aqui, daqui entrou a irmã Tânia Conceição. Meu abraço, que Deus te abençoe. A evangelista Suzana está aqui. Meu abraço, que Deus te abençoe. Então a gente não sabe o que essas pessoas estão passando. A da irmã Eliana Luiz é uma dor sentimental, não é? Ela perdeu um parente agora, então ela sente, não é? Então é nessa hora que Deus pode confortar. É um dos milagres que Deus faz, realiza. É o que é? É o que é? Trazer conforto, consolo para a alma que está ferida, machucada, perdeu um ente querido, amado. Então é só o Espírito Santo para fazer isso. Então Jesus nos atende na nossa dor, no nosso sofrimento, quando clamamos por Ele, não é? E esse pai aqui, em desespero, correu atrás de uma solução, não é? Ele queria uma resposta, ele queria ver algo acontecendo. Ele queria resolver aquele problema que estava incomodando. O que é? A filha dele era uma adolescente, caiu de cama, grave. E quantos estão experimentando isso com essa Covid-19, essa pandemia que está aí, que abalou o mundo, surpreendeu a todos, não é? E todo mundo correndo atrás para descobrir um meio de conter isso. Está aí uma vacina que foi feita às pressas e ninguém sabe ainda o certo. É uma incerteza no ar. Bota máscara, álcool gel, isolamento, distanciamento. Isso tudo é porque ninguém tem uma resposta certa. Então vamos ver o que a gente pode fazer para conter essa pandemia, para que não se propague. E não adianta, está contaminando e já vai um ano, já passou de um ano, e estamos aí debaixo de sofrimento. Isso tem um propósito, porque se Deus ainda não agiu, porque está dentro do propósito dele. Está aí, ele experimentando a todos, a igreja dele ainda continua aqui. Isso é uma demonstração, o que ainda vai vir. E quando chegar a grande tribulação, você que conhece um pouquinho das Escrituras, e quando chegar a grande tribulação? Então ele está mostrando alguma coisa para nós aqui. Você está entendendo? Ele está mostrando, a igreja continua aqui, na terra. Eu ainda não ouvi que subiu algumas pessoas aí, né? Foi arrebatado, eu ainda não ouvi dizer. Então continuamos aqui. Eu estou vendo a gente sendo sepultado, morto, crente, não crente. Não tem não, é rico, é artista, é pobre, lá oriental, ocidental, todos estão sendo abalados, não é? E a correria é grande.
os cientistas querendo dar uma solução, um problema, e criar aí umas vacinas, estão dando aí, distribuindo para o povo, e tem gente que já está morrendo até depois de receber a segunda vacina, e a gente vai passando por tudo isso aí. Então temos que estar mantendo a nossa fé, confiança. Somos vivos? Você está vivo? Agradeça. Eu estou agradecendo a Deus por tudo isso. Louvo a Deus, Ele está me permitindo atravessar por tudo isso. Eu que sou de grupo de risco, olha que coisa. Eu só tenho que agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado pela tua misericórdia, pela tua graça e pelo teu favor. Mas chegou um problema sério na casa desse homem. E Jesus partiu. Foi em direção, vamos, eu vou te atender. E foi. Ele está pronto a atender. Está pronto a atender. E ele foi em direção. É nisso que eu quero chamar a sua atenção. Nessa ida em direção à casa de Jairo, aconteceu uma coisa no meio do caminho interessante, que deixa como exemplo para todos nós. É uma mulher que sofria de uma hemorragia. Mulheres sabem o que é isso, uma hemorragia crônica. Não parava, não estancava. A mulher gastou tudo que tinha na medicina daquela época e nada resolvia, indo de mal a pior, diz o texto. Eu não quero nem ler isso aqui. Eu só dei princípio aqui dos 5 primeiros versículos, falando do encontro que Jairo teve com Jesus, e a partir de Jesus atendendo a solicitação dele, indo em direção à casa de Jairo. E nessa caminhada, indo em direção à casa de Jairo, acontece um milagre, que Jesus não foi nessa direção. A finalidade não era essa, era ir em direção à casa de Jairo. E quando acaba, acontece algo. É uma demonstração de fé que parte de uma mulher. Olha que exemplo que essa mulher deixa para todos nós, para os homens também. Uma mulher frágil, uma doença, sofrendo há 12 anos de uma hemorragia. Parece que o nosso corpo tem de 5 a 6 litros de sangue. O coração bombeando esse sangue para ir para as veias e artérias, lá da ponta do dedão até o cérebro, a cabeça. Aquele bombeamento, é uma máquina que nós temos aqui, uma bomba, chamado coração. É um órgãozinho que está pum, 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 só bombeando, jogando sangue para tudo quanto é lado, para todo o nosso corpo. Só que essa mulher já há 12 anos perdendo esse sangue. Não acabou não o sangue dessa mulher? Não acabou, porque ela se alimentava, e o alimento traz isso, né? Renovação, né? De sangue e de tantas proteínas e vitaminas que nós precisamos. Então isso mantinha ela, mas o sofrimento era grande, incômodo. Essa mulher é considerada impura, imunda. Essa mulher estava impedida pela religião de entrar até no templo, de se relacionar com as outras pessoas. A religião faz isso, né? Você sabe disso, faz separação. A religião separa as pessoas. Por isso que os religiosos ficavam com raiva de Jesus e inveja de Jesus, porque Jesus não se separava de ninguém. Ia no meio do povo. No meio do povão. Ele estava andando no meio do povão. Andando no meio do povão. E os religiosos não queriam, porque se contaminavam. E Jesus não se importava com isso não. Jesus não se contaminava não. Ele ia no meio das prostitutas, e quem chegasse leproso, e todo tipo de pessoas endemoniadas, ele recebia todos. Mas a religião não. A religião faz separação. Você está entendendo? Os religiosos se acham santos, não pode estar muito próximo das pessoas, são pecadores. Naquela época tinha grupos ali, como eu falei, fariseus, saduceus, escribas, doutores da lei, não é? Que não se misturavam, se consideravam santo demais, não queria se contaminar. E Jesus andava no meio do povão, recebendo a todos, atendendo a todos. Você está entendendo? Esse muro de divisão e de separação
né, que a religião forma, cria, levanta, Jesus derrubou. E nós precisamos entender a visão de Jesus. É isso que nós precisamos. Nós não podemos agir como religiosos, que faz separação. Não. Ah, o macumbeiro. Ih, sei que Jesus tem poder. Você já viu que a gente faz assim? Já pensou? Um homossexual. Não. Aquela ali é lésbica. Não. Se Jesus estivesse presente hoje, ele veio há 2 mil anos atrás, mas se fosse para vir agora, você acredita que ele ia rejeitar essas pessoas? Pensa um pouquinho. Olha, ele não rejeitou Zaqueu, coletor de impostos. Roubava. Ele ia rejeitar os políticos? O que tem de ladrão lá em Brasília, rapaz. O que tem de gente denunciado. Você acha que ele ia rejeitar? Hein? O que você me diz? Claro que não, a gente já sabe a resposta. Jesus está para os doentes, não é para os sãos, não. É para os doentes, para aqueles que são considerados escravos do pecado. Jesus ia rejeitar drogado? Jesus ia rejeitar um traficante? Hein? O que você me diz? Jesus ia rejeitar um matador? Hein? Não, claro que não. Você se lembra que ele não rejeitou Saulo? Ele prendia, aprovava quem era morto. Ele aprovou na morte de Estevão. Ele estava ali. Olha quem ele buscou. Às vezes nós não entendemos, não é? Nessa ida de Jesus para ir à casa de Jairo, essa mulher veio, quando viu que era ele, falou: é hoje o meu dia. Ela não tinha marcado encontro com Jesus. Ela não sabia de nada, mas quando ela viu Jesus partindo, indo em direção à casa de Jairo, olha quem ela vê, é Jesus vindo. É hoje o meu dia, pode ser o seu dia hoje. Você que fica na dependência de medicamentos, não é? Para poder dormir, controlar a pressão. Eu não sei que o Senhor Jesus Cristo pode fazer um milagre na sua vida? Pode! Ele tem poder para isso. Ele pode. E você não pode parar de orar, clamar e buscar. Se eu dependo de um milagre, eu dependo do teu agir. Continue crendo. Você não pode desistir. Todos os impedimentos, olha o exemplo que essa mulher nos deixa. Ela fragilizada, com essa perda de sangue já há 12 anos, nada continha, nada parava. Então o que ela fez? É hoje o meu dia, vou atrás dele. E ela planejou como? Igual o Jairo planejou também. Vai na minha casa, impõe as mãos sobre a minha filha e ela viverá, ela estará salva. Ela também planejou, ela fez um plano. Qual o plano? Se eu pelo menos tocar nele, ficarei curada. Olha aí o que a fé nos leva a fazer coisas absurdas. Uma mulher frágil, fragilizada, não é? Ela falou assim: não, é hoje, eu não posso perder essa oportunidade. É única. A minha bênção está diante de mim. É o Senhor Jesus Cristo. Essa é a maior vitória que eu tenho. E ela foi, a multidão cercando, ela foi. Eu vou conseguir. Deve ter sido uma luta para furar aquele bloqueio, a multidão. Era um impedimento. Pode ter certeza, nós temos impedimentos também. Para alcançar o objetivo, muitas vezes depende de garra, de coragem, de perseverança, de insistência. É preciso. Muitas vezes é preciso lutar, buscar, guerrear, batalhar por algo. Você está querendo alcançar uma vitória, uma bênção, e aí muitas vezes é preciso perseverança, determinação, ousadia, coragem, fé. É preciso. Qualquer coisa a gente quer desistir. Qualquer coisa a gente quer voltar atrás. Não persevera na luta. E Jesus nos incentivou a batalhar, a bater. Bate, até que vai abrir. Busca que você não encontra.
Porque quem procura acha, quem bate, abrir-se-lhe-á a porta. Então é preciso insistir, é preciso ser perseverante. Ela encontrou a multidão que cercava, que comprimia, que não deixava ninguém se aproximar, mas ela foi até o fim, fragilizada, frágil, fraca, com aquela perda de sangue. Ela não quis desistir. Problemas eu sempre vou ter, e você também, todos nós, mas ela continuou firme no objetivo dela, no alvo dela. O que era o alvo dela? Jesus. Qual é o teu foco? Qual é o teu alvo? É preciso. E ela foi. E não chegou a tocar na pele dele, não. Foi no vestidor, na roupa. No vestuário dele. Tocou na veste. Foi o suficiente. Não chegou a tocar na pele, não. O texto não diz isso. Diz que tocou na orla do vestido, na orla do vestuário dele. Olha que coisa, hein? E quando tocou, ela sentiu que algo aconteceu. Era uma mulher que já estava acostumada a 12 anos de ver aquele sofrimento. Ela sentiu que algo aconteceu. Houve um milagre. Mas não foi só ela que sentiu. A fonte do milagre também sentiu que houve um poder, que houve um milagre e que houve uma cura ali. Ele parou. Jesus parou. E isso Jairo estava do lado. Isso foi a caminho da casa de Jairo. Porque a intenção era ir lá na casa de Jairo por causa da filha dele, de 12 anos. Essa mulher era 12 anos de sofrimento. E a filha de Jairo tinha 12 anos, mas caiu de cama e veio a morte, veio a óbito. Então são 12 anos, 12 anos aí, de um lado e de outro. Na casa de Jairo, 12 anos a menina tinha. E essa mulher, 12 anos de luta, de dor e de sofrimento. Aí Jesus para e faz uma pergunta que deixa todo mundo espantado, não é? Mas ele já faz por querer trazer à tona o que estava acontecendo. Porque é testemunho, irmãos. Porque Jesus sabia que isso ia ficar registrado. É um exemplo de uma mulher. Precisava estar escrito mesmo nos evangelhos aqui. Está aqui, essa situação está aqui, eu estou lendo em Marcos, mas tem Mateus e tem Lucas. Os 3 evangelistas foram exigidos que eles colocassem esse milagre, porque isso aqui chama atenção. É um exemplo deixado por uma mulher. E nós, todos nós, devemos observar, acompanhar, valorizar. O gesto dessa mulher. Se eu pelo menos tocar, serei curado. E foi o que aconteceu. Ele parou e perguntou: quem me tocou? Olha que pergunta. Ele sabendo de tudo. Mas quando ele faz essa pergunta, é para aguçar, né, a curiosidade, é para trazer à tona, porque ele sabia de tudo. Olha que a mulher não tocou na pele dele, no corpo dele, foi na orla, na beira da veste, do vestuário dele, da veste dele. E aquilo já foi o suficiente para parar toda a multidão. Porque a fé faz isso, para tudo. E não tem explicação. É algo inexplicável. Se o homem domina e diz, então não é milagre. Porque milagre não se explica. Milagre se crê. Acredita, as evidências estão aí, não tem como explicar. Aconteceu um milagre. Agora, quando a gente tem explicação, que a gente domina, esmiuça e dá resposta, aí é coisa humana. Mas quando acontece algo que não tem explicação e que a gente fica, meu Deus, o que é isso? Partiu de Deus. Partiu de Deus. E foi o que aconteceu. Quem me tocou? Quem me tocou, aí ficou. Quem me tocou, com essa multidão toda aqui, todo mundo esbarrando no outro. E que pergunta é essa? Quem me tocou? Não é possível, mestre. Está todo mundo esbarrando no outro aqui. Como é que tu faz uma pergunta dessa, quem me tocou? Porque o toque não foi apenas o esbarrão. O toque que mexeu com Jesus foi um toque de fé. Os esbarrões que todo mundo estava dando um no outro ali,
não sensibilizou, não tocou, não chamou atenção, mas aquele que nem no corpo dele foi tocado, apenas na veste, foi o suficiente para parar, porque foi um toque de fé, de confiança, de alguém que acredita, que está buscando algo, uma resposta, um milagre, que só pode vir dele. Da medicina não deu certo para ela, mas para ele estava dando agora. E aí ficou todo mundo olhando um para a cara do outro, né? Cara de paisagem, né? Que pergunta, que loucura, né? Quem me tocou? Aí ficou todo mundo olhando para a cara do outro. Quem foi? Ei, foi você? Não, quem foi? Aí a mulher, com medo por causa do problema dela. Era hemorrágico. A religião condenava. Ela não podia tocar, porque senão a pessoa que foi tocada era considerada imundo, impuro. Tinha que se separar, se isolar. Isolamento. Tinha que se isolar. Só que Jesus, o meu pecado não vai contaminar ele não, nem o seu. Uma vez eu estava lendo um livro e o escritor colocou uma coisa que até é meio chata, né? Mas é uma verdade. Na narrativa dele ele compara Jesus com uma lata de lixo. Que comparação! Mas por que isso? Porque o lixo do meu pecado e do seu pecado caiu sobre ele. Não era o peso da cruz, não. A cruz pesava? Claro que pesava, era madeira, maciça. Pesava. Olha a distância. Sair de Jerusalém até o Monte Calvário, uma subida, era terrível. Mas o que pesou mesmo foi o meu pecado e o seu pecado. Rapaz! Então ele faz essa comparação. O lixo do meu pecado, o lixo do seu pecado caiu sobre ele. E pelas suas pisaduras, diz o profeta Isaías, é que somos sarados. Então ele foi um reservatório de lixo, de imundice. De quê? Meu pecado, o seu pecado. Ele não se contamina, porque ele é a fonte da pureza, da santidade. E a pureza dele, a santidade dele, é compartilhada conosco. Eu não tenho santidade própria. Eu não tenho nada próprio meu de bom. Nada. O que eu tenho vem dele para mim. Tudo é dele. É dele para nós. Fomos justificados por ele. Fomos adotados por ele. Fomos libertos por ele. Fomos alcançados por ele. Fomos salvos por ele. Fomos eleitos e escolhidos por ele. Fomos predestinados por ele. Hoje somos igreja por causa dele. Hoje nós somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, porque ele, a glória é dele, é por ele e para ele. Por isso que nenhum homem pode se gloriar. Nenhum homem, essa glória, Deus não compartilha com ninguém. É exclusivamente dele, porque foi ele quem realizou tudo para vir me alcançar, me buscar, me libertar, me encontrar, porque o perdido era eu. Então eu só tenho que agradecer a Deus por isso. Que maravilha esse amor de Deus, essa misericórdia. E aí quem me tocou e a mulher se apresentou com medo, trêmula, do que poderia acontecer. Ela se denunciando, se entregando, se revelando, mostrando o que aconteceu. Mas Jesus diz o contrário, né? Da religião. Vai em paz, a tua fé te salvou. E o pai daquela menina estava ali do lado, vendo aquilo, rapaz. Jesus estava indo em direção à casa de Jairo, e Jairo estava ali do lado. Talvez aquilo tenha reforçado, fortalecido a fé de Jairo. Poxa, ele curou essa mulher contou aqui agora que ela vinha sofrendo há 12 anos de uma hemorragia, e que ela teve que contar tudo. Eles ficaram sabendo do que estava acontecendo com aquela mulher, e o que ela foi capaz de fazer. Vencer todos os obstáculos. Que mulher, a fé nos leva a isso. A romper
romper com as dificuldades, os embaraços, as dificuldades que se apresentam diante de nós. A fé nos motiva a continuar, a superar, a vencer, não desistir, não voltar atrás. É a fé. É aquele que acredita, ele rompe com as dificuldades. Não é porque ele é forte, não. É porque ele acredita em alguém que é capaz, muito maior do que qualquer problema que está ao nosso redor. E ele vai nos fortalecer na fé para a gente poder ter resistência para chegar do outro lado. Por isso que a glória é dele, não é minha. Eu não creio na minha fé. Fé na fé? Não, eu creio naquele que é o autor da fé. Eu creio nele. E ele me ajuda a confiar, a acreditar. E eu ainda dependo dele para isso. E ela creu nisso. Qual é o teu problema? Qual é a tua dor? Você tem uma enfermidade também? Você tem uma enfermidade também? Apresenta, coloca diante dele. Senhor, parece que a medicina comigo não dá certo não. Tenho ido nos médicos, receita, medicamento, venho gastando, igual essa mulher hemorrágica aqui. Meu Deus, o que está vendo, Senhor? E deixa ele que é com ele. Se ele quiser te curar, ele tem poder para isso. Agora ele não, você vai ter que passar. Isso aí é um espinho na carne. Isso aí é para te travar. Deixa aí quietinho. Você precisa conviver, aprender a conviver com isso. Você precisa aprender a depender de mim. Porque até isso, crente maduro sabe o que eu estou dizendo. Tem coisas que Deus pode realmente restaurar, fazer um grande milagre, porque está dentro do propósito dele. Mas tem situações que Deus não vai atender. Já aprende isso. Deus não vai atender. Nesse caso aqui ele atendeu dessa mulher com hemorragia. E agora ele ia atender Jairo. E Jairo estava cheio de alegria e de fé, porque viu o testemunho ali daquela mulher. Ele presenciou um milagre. Ele estava cheio de esperança. Bem, já aconteceu um milagre aqui, agora ele está indo na direção da minha casa. Sabe para onde que ele estava indo? Para a casa de Jairo. E Jairo estava ali do lado, presenciando, vendo, acompanhando tudo aquilo. E ele se encheu de alegria, de fé, de esperança. Ele vai fazer o mesmo com a minha filha. Aí, depois de resolvido aquele problema com aquela mulher, Jesus deu continuidade. Vamos para a casa de Jairo. E todo mundo acompanhando, todo mundo querendo ver mais. Todo mundo querendo ver mais. Aí veio a notícia de lá. Esse aqui é o problema. Vem a notícia de lá. Qual é a notícia? Não incomodes mais o mestre. A tua filha acaba de morrer. Que tristeza, hein? Que tristeza. Nós não lemos não, mas eu estou sempre lendo isso aqui. Eu sei como é que ficou isso aqui, esse momento. E você do outro lado também. E aí Jesus não queria decepcionar a fé daquele homem não. Queria não. Quando aqueles portadores da notícia chegam e falam para Jairo, não incomode mais o mestre, tua filha acaba de morrer. Jesus socorreu logo, porque sabia que isso é um abalo. O homem estava cheio de esperança, de confiança. Ele não arredou o pé, ele estava do lado de Jesus, acreditando, ele vai na minha casa, e ele mesmo havia profetizado, ele elaborou um discurso, se prostrou diante do Senhor, Senhor, socorre-me, a minha filha está gravemente enferma, vai na minha casa, impõe as mãos sobre ela, ela viverá. Poxa, ele colocou e saiu da boca daquele homem, daquele pai em desespero. E Jesus atendeu, vamos para lá. E ele vê esse milagre da mulher hemorrágica. E agora vem a notícia de lá, da casa dele. Qual é? Não adianta, não tem mais jeito. Não adianta levar Jesus. Por quê? A sua filha acabou de morrer. Mas Jesus socorreu de imediato. Porque Jesus estava do lado dele. E Jesus ouviu a notícia. E abala qualquer um. Abala pai, mãe, filho, seja quem for. Abala, a gente fica abatido, abalado. Quem não vai sentir? Claro que sente, ainda mais é uma filha. O curso natural que a gente espera que os filhos sepultem seus pais. Quando acaba, era algo diferente. Era um pai que estava perdendo uma filha, um adolescente de 12 anos, e aí aquela notícia chega para abalar, para desmoronar com qualquer um.
Mas antes que aquele homem tome uma atitude de abandonar Jesus, uma atitude desesperadora, Jesus vira para ele e fala para ele assim: não tenha medo, crê somente. Estou apontando para você. Você em casa, olha para mim. Não tenhas medo, crê somente. Essa foi a palavra que Jesus deixou no coração de Jairo. Não tenhas medo, crê somente. É aquilo que Jesus disse para Marta. Eu já não te disse, se tu creres, verás a glória de Deus. E é para você que está do outro lado. Você que sofre de solidão, se sente só, abandonado por tudo e por todos. Eu sei que tem pessoa aqui, eu estou lendo o nome aqui, ó. Eu sei que tem pessoas que sofrem disso. Eu estou vendo aqui os nomes aqui. Por isso falei, você que se sente só, esquecida, que sente isso, latente lá na tua alma. Jesus está dizendo, não tenha medo. Crê somente, eu estou contigo. Eu te trago conforto e consolo. Eu sou a tua esperança. Eu sou a tua verdadeira companhia e companheiro. É para você essa palavra, hein? É para você essa palavra. Eu deixo para você. Jesus veio de encontro a um momento tão crítico, horrível daquele pai. E falou para ele, não tenha medo, crê somente. E ele ficou do lado de Jesus. Ele bem que podia atender a solicitação daquelas pessoas que trouxeram a notícia. Sua filha, não incomode mais o mestre, a sua filha acabou de morrer. Ele podia dizer, eu sinto muito obrigado, o Senhor me atendeu. Mas agora eu vou tratar do sepultamento da minha filha. Não! Ele se firmou naquela promessa. Não tenhas medo, crê somente. Então eu não vou arregar. Ele está dizendo, crê somente, eu vou acreditar. Não vou largar ele não. Eu vou ficar aqui com ele. Toma a mesma atitude. Olha exemplo para nós de uma mulher e agora de um homem. Pessoas de fé. Pessoas que acreditam. Quando tudo parece já perdido, morto, sem chance, é onde entra o poder de Deus. Você está entendendo? Você que está do outro lado aí? E se Ele não me quiser atender, Ele continua sendo o Deus da minha vida. Ele não é o meu Deus porque Ele me atende a tudo que eu faço, não. É o contrário. E nós estamos incentivando as pessoas a orar, a clamar, interceder, não é para que Deus mude a respeito de qualquer situação, não. Pelo contrário, nós temos que ser maduros o suficiente para entender que nós oramos é para manter relacionamentos e colocar diante de Deus as nossas petições, os nossos problemas, e Ele é quem vai resolver da maneira dele. Se Ele quiser me atender, amém, continua sendo Deus. Se Ele não quiser me atender, amém também, Ele continua sendo o meu Deus. Eu não estou servindo a Deus por interesse não, minha gente. Por isso que Ananias, Misael e Azarias falaram para o rei Nabucodonosor. Falou. Se ele quiser me dar livramento, amém. Se não quiser, estou nem aí. Diante dessa estátua sua, eu não me prostro. Você está vendo? Isso é atitude de fé, de confiança. Se ele quiser me dar livramento, muito bem. Se não quiser, também não me importa. Me prostrar, eu não vou. Te abandonar, eu não vou. De maneira nenhuma. Não vou te abandonar. Foi isso que Jesus falou. Quando ele discursou para alguns e muitos dos seus discípulos o abandonaram. E aí Jesus, e vocês? Quereis também ir embora? E Pedro tomou logo à frente, né? Para quem iremos nós, Senhor? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Para quem eu irei? Porque Ele não me atendeu num pedido, eu vou abandonar, vou partir, vou virar as costas? De maneira nenhuma. Para quem iremos nós? Eu só tenho a Ti, Senhor, e mais ninguém. Eu costumo dizer isso nas minhas orações. Senhor,
Eu não tenho ninguém por mim, eu só tenho a ti. É por isso que eu invoco o teu nome, é por isso que eu te busco, é por isso que eu oro, é por isso que eu continuo firme. Porque tu tem me garantido estar de pé. Porque eu reconheço a minha fragilidade. Eu não sou nada e nem ninguém se tu não estiveres comigo. Jairo continuou ali do lado. Vamos sim. Ele se apegou com aquela palavra. Não temas, crê somente. Toma posse dessa palavra. Pega ela, não larga, não larga. Eu creio, Senhor. Eu creio. Vou até o fim. Não abro mão de ti. Posso perder muita coisa, viu Jó? Ele perdeu tudo, mas não perdeu Deus. Ele perdeu tudo. Mas a fé dele continuava. Ele se agarrou com Deus de tal forma que o diabo viu, esse aí não tem jeito não. Esse aí nunca vi igual. E sabe quando é que ele foi abençoado? Quando ele passou a orar pelos seus amigos. Vamos ser intercessor. Para de ser egoísta, ficar só orando para si. É minha família, é minha vida, é meu marido, é minha esposa, é não sei quem, é não sei quem. Cuida da minha família. Não tem nada de errado você orar pela sua família. Não tem problema nenhum. Mas e os outros? E a sua igreja? E a nação? E o presidente? Hein? E os desempregados? Os que estão perdendo seus empregos? O que não tem um pão nosso de cada dia na sua mesa para oferecer para a sua família? Você não vai orar não? E não só orar, não vai poder ajudar não? Você consegue ter um pacote de 5 quilos de arroz na sua casa? Não falta? Compra um pacotinho de 1 quilo de feijão e leva para a igreja. Compra um pacotinho de 1 quilo de açúcar, leva para a igreja. Compra uma barra de sabão, leva para a igreja. Para distribuir para aquele que não tem. Fica pensando só em você não. Por favor. Isso é cristianismo. Estender a mão, ajudar. Nós estamos aí. No sábado agora nós vamos fazer uma feijoada. É para ajudar a obra. É para ajudar a obra. Você pode cooperar, ajudar? Você pode ajudar a comprar 1 quilo de salgado e depois ainda comprar a comida, a feijoada e comer. Tem muita gente fazendo isso. Por quê? Porque sabe qual é a finalidade dessa feijoada. Quem é membro da igreja sabe a finalidade. Não é só para encher a barriga não. É uma forma de ajudar. Eu estou comprando, enchendo a barriguinha aqui no sábado, dia 1º, que maravilha. Mas é para ajudar outros também. É isso é importante. Jairo não arredou o pé, ficou ali aguardando e tomou posse dessa palavra. Ele creu. Não tenha medo, crê somente. E é para você na sua casa também. Creia. A resposta ainda não veio. Não estou desistindo. Nós somos tentados a desistir mesmo. Olha aí a tentação que veio sobre a vida de Jairo. Não incomode mais o mestre. A tua filha morreu. Mas Jesus socorreu logo ele. Não temas, crê somente. Ainda não cheguei na tua casa, rapaz. Como é que tu vai me abandonar? Como é que tu vai largar? Eu sou a tua resposta. Você não veio buscar aqui? Então não abra mão de mim. Eu sou a tua resposta. Eu sou o teu milagre. E foi o que Jairo fez. Nós não temos que seguir esse exemplo? Temos que seguir. Esse exemplo que fica como referência para nós. E ele foi até quando Jesus chegou lá, viu o alvoroço, o choro, o pranto, as lágrimas. É verdade, era alguém que havia morrido, uma criança, uma adolescente de 12 anos. Ele foi entrando, chegou para todo mundo e falou assim: a menina não morreu, apenas dorme. Porque ele veio acordar, ele veio trazer vida. Todo mundo riu e zombou dele. Onde há riso, deboche, incredulidade, Jesus não deixa entrar. Quando ele entrou na casa de Jairo, falou assim: fica todo mundo lá de fora. Então chamou Pedro e Tiago, parece que foi isso. Depois você vê lá na referência, que eu não estou vendo. E o pai e a mãe da menina. Entra. Porque o pai foi um exemplo de fé. Ele não abriu mão de Jesus. Vamos lá. E foi. Quando chegou lá, falou aquela palavra, né, aramaico.
Talita cumi. Levanta, menina. Tomou pela mão e a menina levantou diante deles. Do papai, da mamãe dela e dos 2 discípulos. O restante, tudo lá fora. Onde é a incredulidade, não chega. Agora eu vou dizer uma coisa que não é fácil. Complica, isso é polêmico toda a vida. Deus faz diferenciação. O mundo está dividido assim, ó. Os de dentro de casa, que estavam com Jesus, eram os da fé. Os de lá de fora não eram da fé. Você está vendo? O mundo está dividido assim. Os da fé, os que não são da fé. Sabe onde é que houve essa divisão? Entre 2 irmãos, filhos de Adão. Caim e Abel. Abel era da fé. E Caim era apenas religioso. Todos os 2 ofereceram algo para Deus. Você está vendo? Todos os 2 ofereceram algo para Deus. Oferta espontânea. Só que um foi reprovado e o outro foi aprovado. Por que será, hein? Porque o outro só tinha aparência. Era religioso. Vivia de aparência. Fazia mecanicamente. O que tem de gente assim, ó? Fazia mecanicamente. O outro não. Tinha prazer. Alegria. Por isso foi aprovado. Por isso que Deus, vendo o semblante de Caim, viu que ele estava maquinando, invejoso, está aqui dentro, ninguém sabe, mas Deus está vendo a maquinação de muita gente, a premeditação de muita gente está aqui dentro, só fingimento. É apenas convencido, não é convertido. E Deus conhece as suas ovelhas. Ele conhece. Virou para Caim e falou assim: se procederes bem, não serás aceito. Sabe o que ele quis dizer? Por que você não faz igual ao seu irmão? O procedimento dele é correto, por isso ele foi aprovado. Se tu fizer o mesmo, eu te aprovo. Agora, se não fizer, eis que o pecado jaz à porta, batendo, querendo entrar. E se você der brecha, entra, acontece, e a maldição cai sobre você. Você está vendo? Pode olhar lá o texto, é Gênesis capítulo 4, no final vocês conferem lá. Deus veio de encontro e falou para ele: tem muita gente que até obedece por medo, não é por questão de obediência, mas Caim nem obedeceu. Porque sabe o que diz o texto? Está lá em 1 de João, lá quase no finalzinho da Bíblia, colado com o Apocalipse, porque era do maligno. Então, ali se identifica os que são filhos de Deus e os que são do maligno. O mundo está dividido assim, querido. Está dividido assim. Ali na casa de Jairo, Jesus dividiu. Não entra. Vocês são incrédulos. Vocês são da zombaria, do deboche. Tem muita gente debochando, fazendo zombaria. Agora começou a perseguição contra a igreja evangélica. A igreja evangélica está lá agora no STF, Superior Tribunal Federal. Os guardiões da lei, da Constituição, estão dizendo que é para fechar a igreja, por causa da pandemia. Não é apenas um cuidado, sabe? Você está vendo que nós estamos sendo treinados, preparados para coisas que vão vir ainda, que não vai ser nada fácil. Isso é um treinamento, uma preparação. Vamos só controlar. O Estado controlando tudo. Nós estamos sendo preparados. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo fale ao seu coração. Estou vendo muitas pessoas aqui, hein? Márcio Guimarães, meu abraço. Jorge Vieira, olha, que Deus te abençoe, você e sua família. Jorge,
orar sem cessar. Deus ouve nosso clamor.